Hoje estamos aqui com o Dr. Fernando Brasil, um dos nossos clientes mais antigos que já passou pelo processo de redução tributária, e gostaríamos de conversar com ele para que ele nos conte como foi passar por esse processo todo junto com nós. Dr. Fernando, seja bem-vindo. Qual foi a importância do planejamento tributário para a PJ? Olha, Liana, o planejamento tributário para a nossa empresa foi de extrema importância, porque trouxe de uma maneira expressiva recursos para o nosso caixa. Então, nós conseguimos fazer com essa estratégia com que a nossa hora trabalhada rendesse mais. Como é que se faz para a hora trabalhada render mais? Das duas, uma, né? Ou tu aumenta o teu trabalho, ou tu reduz os teus custos, né? Teus custos, tuas despesas. Então, com o planejamento, nós conseguimos fazer o quê? Trabalhando a mesma quantidade de horas, nós conseguimos reduzir os nossos custos, despesas. Então, o nosso valor de hora trabalhada foi aumentado expressivamente. Certo. Uma outra coisa que nós gostaríamos também de conversar e contar para quem está nos assistindo é qual é o benefício da redução tributária na prática. Perfeito. Na prática, nós conseguimos deixar de gastar, né, uma quantidade expressiva de dinheiro do nosso caixa com tributos, com impostos. Nós tivemos um estudo e uma adequação da nossa situação de trabalho com a legislação. Então, nós pagamos um valor com uma alíquota diferenciada. Com isso, nós conseguimos incrementar muito e aumentar muito o dinheiro que fica em caixa. Então, reduzimos muito as despesas, nossos custos, e conseguimos com isso uma sobra bastante grande de recursos para distribuição entre os sócios no final do ano. Para teres uma ideia, nos últimos 4 anos, nós temos conseguido pagar 13º, 14º, em um ano conseguimos até pagar um 15º para os nossos sócios, sem que isso tivesse implicado em aumento de trabalho. Nós trabalhamos praticamente as mesmas horas que nós trabalhávamos anteriormente. Com essa estratégia, conseguimos então aumentar o nosso caixa, mais sobras no final do ano, mais distribuição para os nossos sócios. Entendi. É natural que quando nós falamos de redução tributária e vamos trazer esse assunto para debate, gere muita dúvida e incerteza quando falamos de tributo no Brasil. Perfeito. Né? Qual foi o nível de segurança que você teve para tomada de decisão para então dar andamento nesse processo de redução tributária? Essa pergunta talvez seja a mais importante da nossa conversa, uma vez que quando a gente fala em segurança, ou quando a gente fala em tomada de decisões que impliquem o dinheiro da empresa, ou que impliquem a segurança da empresa, isso pode ser uma faca de duas extremidades aí. Uma, o benefício, e a outra, o risco. E eu posso te garantir o seguinte, a maior parte das pessoas, dos colegas, eles não querem nem ouvir falar, né, de alguns assuntos relacionados a questões tributárias pelo medo de experiências de outras estratégias, de outras formas de trabalho e de tentativas de reduções que nós vimos no passado. Eu, durante todo o meu MBA, onde eu estudava a parte de gestão em negócios, em saúde, eu acompanhei, né, histórias de colegas e existia essa questão, as empresas médicas, as empresas de saúde, elas têm um planejamento tributário diferente. E eu passei 2 anos pesquisando, conversando, visitando escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, para levantar essa estratégia e trazer essa estratégia para a nossa empresa. Te confesso que foi bastante frustrante porque tive várias reuniões, vários encontros, né, com administradores, com contadores, e cada um abordava de uma maneira diferente. Isso causa uma insegurança bastante grande porque tu não tem um consenso em relação a esse assunto. Praticamente eu já estava quase desistindo dessa ideia, uma vez que quando você está à frente de uma empresa e você assume uma posição que pode colocar em risco, né, todo o trabalho que você vem realizando, a tua empresa pode realmente quebrar pela questão de confiança, de relacionamento entre os sócios. Até que um
um administrador conhecido, me trouxe, né, um nome, né, de um advogado que trabalhava com isso já há alguns anos, que já havia realizado trabalhos aqui na nossa região, e me falou disso e eu fiquei curioso e marquei uma reunião, então, marquei um encontro para conversarmos a respeito. E a estratégia que ele me mostrou me pareceu extremamente lúcida, extremamente coerente com o que eu havia estudado. Mesmo assim, eu ainda fui conversar com mais alguns outros advogados e colocar isso em xeque. Tanto é que, antes de nós começarmos o trabalho com a Opus Lex, na época eu não conhecia, nós fizemos um encontro entre a nossa equipe de contadores e advogados com o Dr. Gustavo, para que nós pudéssemos realmente confrontar a estratégia que ele nos oferecia com o que nós tínhamos como estratégia básica, né? E foi muito interessante porque depois de 1h30, 2 horas de conversa e todos os contrapontos, a minha pergunta final para a nossa equipe foi a seguinte: podemos fazer com tranquilidade esse processo ou não? E foi unânime. Não, essa estratégia, dessa maneira como foi colocada, está perfeita. Não oferece riscos para a tua empresa, não te deixa em situação de questionamentos futuros, então a segurança é total. E é difícil quando a gente fala assim, segurança total. A gente sempre tem aquele, será que é realmente segurança total? Foi o que nós vimos no andar da carruagem. Atualmente a gente realmente assim, tem essa convicção plena. Nós passamos por todo o processo sem correr riscos, sem colocar nenhum real que seja em possibilidade de prejuízo nessa estratégia, e nós estamos muito satisfeitos com os resultados que nós atingimos. Eu acho que essa parte é extremamente importante, é você sentir que você está seguro, sentir que você tem realmente o benefício, mas que não existe riscos em relação a isso. Isso talvez tenha sido o ponto mais importante para que a gente tenha tomado essa decisão. Bacana. Hoje, passado esse momento, então, qual é a situação da sua empresa? Bom, como eu havia citado anteriormente, nós tínhamos uma estrutura tributária X e hoje nós estamos com uma estrutura tributária Y. Nós tivemos, então, uma redução importante, né, por esse reenquadramento que foi realizado, saindo de uma empresa comum para uma tributação de empresa médica, empresa de serviços médicos, que seria profissionais de saúde, médicos, dentistas, laboratórios, enfim. Então, dentro da legislação, dentro da nossa estrutura tributária brasileira, nós temos vários segmentos. As empresas de saúde têm uma tributação diferenciada, desde que atinjam e cumpram determinados requisitos. Isso foi muito importante no início, porque quais foram as primeiras coisas levantadas então pela Opus Lex? Que tipo de atividade nós desempenhávamos, como nós realizávamos aquela atividade, e fizeram um estudo para ver se a nossa empresa se adequaria a essa realidade tributária. Uma vez que a nossa empresa se adequa a essa realidade, a gente faz todo um trabalho, né, para fornecer a documentação, enfim, para a Opus Lex, faz o estudo, faz o seu planejamento, entra então com um processo jurídico para que isso seja reconhecido, e esse é um ponto importantíssimo porque é um processo jurídico, não um processo administrativo. Qual é a diferença básica? No processo jurídico, nós temos uma blindagem da empresa, ou seja, uma vez que exista uma decisão jurídica em cima de uma determinada situação, aquela situação se mantém até que haja alguma alteração na legislação. Quando nós fazemos um processo administrativo, e nós já vimos muitos casos desses, tu não tem essa segurança. Tu faz um processo administrativo, tu até pode reduzir os teus tributos, mas tu não tem a segurança de que isso não vai ser questionado futuramente. Isso também pode ser uma dor de cabeça gigantesca, né, no futuro. Dentro então dessa estruturação jurídica, nós reduzimos os nossos tributos, nos enquadramos dentro de uma categoria adequada para prestadores de serviços na área da saúde, reduzimos a nossa alíquota de pagamento. Para teres uma ideia, nós conseguimos reduzir em torno de 75% do que nós pagávamos de imposto de renda. Isso representa muito recurso que fica em caixa hoje na nossa empresa. E aí com isso nós então reduzimos nossos custos, nossas despesas, nos sobra mais dinheiro em caixa, os nossos sócios estão muito mais satisfeitos porque nós temos
recursos para distribuir no final do ano e a nossa vida está muito boa, porque a gente não aumentamos nosso trabalho, aumentamos nosso valor de hora e recebemos mais dinheiro fazendo praticamente o mesmo trabalho ou mesmo as horas de trabalho que nós tínhamos anteriormente. Sim. Dr. Fernando, como médico, administrador de empresas, né, pensando no próximo ano, como você enxerga o mercado e a diferença entre as empresas que levam em consideração fazer o planejamento tributário e, de repente, as empresas que não levam esse assunto adiante? Qual a diferença estratégica e na prática disso? Nós poderíamos dizer que estrategicamente seria a vida ou morte. Por quê? Ou você trabalha com inteligência, ou você trabalha com estratégia, ou a tua empresa está fadada ao fracasso. Isso é uma das coisas que a gente sempre pensou desde o início. Eu e os meus sócios, nós trabalhamos juntos há quase uma década, e sempre nós tivemos como premissas trabalhar bem, trabalhar com qualidade e trabalhar com inteligência. Trabalhar com inteligência, escolhendo as melhores estratégias, tendo equipes muito boas de contabilidade, equipes muito boas de assessoria jurídica. Tem algumas economias que não são inteligentes de empresas médicas. A gente negligencia essa parte de contabilidade, a gente negligencia essa parte de assessoramento jurídico. Acha que quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar e mais eu vou me destacar. Isso é um erro estratégico, é um erro de inteligência. Não são os mais fortes que sobrevivem, são os melhores adaptados. Então nós temos que ter, primeira premissa, qualidade no que tu fazes, trabalhar com inteligência, com integridade e se assessorar bem. Nós sempre primamos, então, por uma equipe de contabilidade muito eficiente e por um assessoramento jurídico muito importante. Quando nós encontramos a Opus, para nós foi um porto seguro, porque nós vimos uma estratégia factível, uma estratégia pé no chão, uma estratégia com segurança, que não nos expunha a nenhum risco. Isso nos deu muita firmeza nas nossas decisões. O que a gente vê para 2021? Nós passamos 2020 um ano caótico, muitas empresas perdendo mercado, muitas empresas fechando, muitas empresas da área da saúde sobrecarregadas em algumas áreas e completamente ociosas em outras. Então acho que esse é o momento da gente parar, da gente analisar o que a gente fez durante esse ano, o que nós fizemos nos últimos anos e fazer um planejamento para 2021, 2022, enfim, para o futuro. Pensando sim em nos assessorarmos melhor na parte contábil e nos assessorarmos melhor na parte jurídica. Eu recomendo, sem sombra de dúvida, a Opus Lex nessa parte de assessoramento para orientação tributária. Foi a que melhor nós encontramos durante todos esses anos e os resultados que nós apresentamos na nossa empresa falam por si. Estamos plenamente satisfeitos, passamos por todo o trabalho, nunca em momento algum tivemos qualquer dificuldade, qualquer dúvida em relação ao que nós estávamos fazendo. E hoje os resultados hoje são bastante concretos. Eu acredito então assim, para as empresas que estão começando ou para as empresas que já trabalham há mais tempo, o momento é parar, pensar, planejar, se assessorar bem, tá? E fazer um trabalho, uma visão de longo prazo. Ninguém consegue trabalhar tantas horas por dia. Então tu tem que ter um equilíbrio entre o que tu trabalha e a tua qualidade de vida. Só isso vai dar vitalidade e perpetuidade à tua empresa, à tua organização. Mesmo que você pense assim, mas eu vou trabalhar mais 10 anos, enfim, vou parar. A gente tem que pensar como um grupo, a gente tem que pensar como um todo. Ninguém trabalha só para si. A gente tem que trabalhar para o grupo, tem que trabalhar para a sociedade. Uma empresa médica, ela não termina porque tu te aposentaste. Tu até pode te aposentar e vai te aposentar no andar da carruagem. Mas pessoas virão junto contigo e essas pessoas seguirão o trabalho. Então, eu acho que isso é um momento da gente pensar muito, e esse ano trouxe bastante isso para a gente, pensar como grupo, pensar como sociedade, pensar como conjunto. O que eu posso fazer para melhorar a minha situação, a situação da pessoa que está comigo trabalhando, a situação da sociedade em si. Eu acho que esse é um momento importante. Se tivermos essas premissas de qualidade, trabalhar bastante, trabalhar bem, né, ter inteligência naquilo que a gente faz, bons assessores, a gente consegue uma empresa saudável ao longo do tempo. É isso que a gente faz, é isso que a gente está todo dia se questionando e buscando, melhorar a nossa forma de trabalho, melhorar a nossa forma de ofertar trabalho para a nossa comunidade. Dr. Fernando, muito obrigada pela disposição e disponibilidade
disponibilidade de conversar conosco, dar o seu depoimento. E gostaríamos então de encerrar por aqui. Esperamos que tenhamos conseguido esclarecer muitas dúvidas de quem nos assiste, e qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Muito obrigada. Eu me coloco à disposição, Liana, caso venham mais perguntas, enfim, respondo, a gente pode fazer um outro encontro, mas pode deixar a tua clientela à disposição para me questionar, me perguntar, ver da nossa experiência. É realmente um prazer poder ajudar outras pessoas. Muito obrigado. Obrigada.